Olá, hoje eu quero falar sobre um tema que tem me incomodado um pouquinho. Incomodado não, mas que tem me feito refletir um pouco. É sobre muitos professores hoje falam sobre a muito se fala sobre o protagonismo na educação. Aí você vai nas reuniões, professores, eu tento dar uma educação baseada no protagonismo do aluno, em que o aluno escolhe o que ele deve fazer, qual caminho ele deve seguir. Só que será que isso é certo? O aluno ter essa responsabilidade em ser o protagonista da sua educação, quando ele não sabe quem ele é, por que caminho ir, o que ele sabe fazer de melhor, muitas vezes ele não sabe. Ele sabe que, eu desenho bem, eu escrevo bem, mas isso não define algo tão importante que é o protagonismo de sua educação. Não podemos dar a um jovem, a uma criança, uma responsabilidade de uma vida. É passo a passo. A formação não acontece, eu vou escolher isso, porque eu sei disso. Muitas vezes nós não sabemos por que caminho ir. E fica difícil definir um protagonismo quando não se sabe por onde ir, onde que eu estou, para partir daí por algo maior. Então, essa responsabilidade os pais não podem aceitar sobre os seus filhos, porque quem deve ser protagonista na formação dos filhos são os pais. Desde pequenininhos, precisamos estar atentos nesta formação, nas histórias que nós lemos para eles, na forma como conversamos com eles, porque é isso que vai definir o entendimento da criança. Sabe, lendo boas histórias, explicando para a criança, conversando com ela, é que ela vai entender. E depois dessas histórias, o que acontece? Ela vai conseguir definir as coisas. Hoje em dia eles precisam de aula para dizer quando a pessoa está triste, qual é a expressão? Quando a pessoa está feliz, qual é a expressão? Quando a pessoa está com dor, qual é a expressão? Como as coisas chegaram nesse ponto em que eu precisava ensinar para uma criança as expressões faciais. Se ela convive com seus pais, ela sabe as expressões, ela deveria saber as expressões. E aí vemos que nós temos falhado. Quando nasce um filho, o que se tem que pensar? Eu preciso educar essa criança para que ela seja um homem, para que seja uma mulher, pessoas de bem, pessoas bem formadas. É essa a nossa preocupação. Ainda que ele não tenha um emprego que gere muita renda e ele fique rico, não é isso que importa. O que importa é a formação, são os valores que ele vai levar para a vida. Então, essa é a preocupação. E muitas vezes a gente fica se questionando: nossa, no que eu errei na educação do meu filho? Que ele não me obedece, que ele não faz o que eu mando, que ele não me escuta. É que assim, os filhos, eles não vão por aquilo que você fala, eles vão por aquilo que você é. E nisso entra algo importante: a nossa formação. Porque, como pais, às vezes nós chegamos assim na maternidade, na paternidade, sem nenhum preparo. Aí o que acontece? Você se depara com problemas que você fala assim: poxa, por que isso está acontecendo? Eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que eu sou um bom pai, por que eu estou tendo esse tipo de atitude do meu filho? Por quê? Você fica se questionando e tentando entender por que as coisas estão naquele ponto, por que o filho foi por caminhos que você não ensinou, que você... E aí, a gente tem que voltar ao protagonismo. Faltou protagonismo nosso. Se eu não me sinto apta para educar minha filha na formação de um ser humano preocupado
com o próximo, preocupado com coisas importantes, então eu preciso me voltar para mim e me preparar. Não é tarde. Não é tarde para eu aprender como eu tenho que formar meu filho, como que eu tenho que educar. As crianças não sabem para onde, o que fazem, para onde vão. Cabe ao adulto orientar a criança. Então essa ideia de que tem que ter protagonismo na educação é furada. A criança não vai ter protagonismo algum, ela só vai seguir aquilo que a escola determina que ela siga, ela vai pensar aquilo que a escola determina que ela pense. E aí vemos pessoas perdidas, sem uma base, sem uma formação. Aí deixamos nossos filhos entregues à TV, assistindo todo tipo de novela, filmes, que não dá uma base para ele. Ele continua perdido, porque ele está vendo a pessoa se comportando de determinada forma e acha que aquilo é o certo. Então, se ele passar por uma situação assim, ele pode fazer aquilo. E aí nós vemos como nós temos errado. Que é um tempo de nós sermos os protagonistas da educação, de nós pegarmos a maternidade, a paternidade e aprendermos a ser a mãe que o nosso filho precisa, o pai aprender a ser o pai que o filho precisa, porque é isso que vai fazer com que ele seja bem formado. A escola, ela ensina, na verdade, tem ensinado um pouquíssimo, né? Porque ela não está voltada para a formação de um ser humano, ela está preocupada em formar militantes para fazer ou pensar como ela determina. E isso é muito sério. Então, quando se pensa em protagonismo, eu vejo como que meu filho é, como que o fulano é, como que a fulana é, como que eu tenho que agir com ela. E aí, como eu sou, que tipo de pessoa, que tipo de mãe eu sou, qual é o meu temperamento, como que eu ajo. Às vezes, nós agimos muito pelo automático. Nós não pensamos em como temos que agir. E as coisas não podem ser no automático. As coisas precisam ter uma direção. Por exemplo, se eu não tenho paciência com meu filho e aquilo é no automático, eu já brigo, então eu tenho que aprender que eu não posso responder no automático. Então eu volto aqui e falo, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que manter a calma, então eu vou me acalmar e vou, né? Então, não tem que ser algo no automático, porque se nós nos deixarmos levar pelo automático, a gente não vive, nós não vivemos, nós fazemos tudo no automático. Quando você vai ver, o seu filho já cresceu, já saiu de casa, tudo já aconteceu e você no automático. O automático nos torna robôs. Nós não temos sensibilidade, nós não sabemos o que tem que melhorar, nós não sabemos nos doar ao outro, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sempre nos sirvam e nós não nos doamos. Ter filhos é saber que você vai se doar. Seus pais se doaram, criaram você e você tem que se doar também. Você tem que ter tempo. Não aguento mais essa criança, vou pôr numa creche e vou ter um tempo para mim que eu preciso respirar. Arruma um tempo, mas o seu filho tem que ser a responsabilidade sua. Precisamos entender isso, que eles são responsabilidade nossa. É o dia inteiro ali nos cuidados da casa, na educação da criança. Em um momento você pode tirar um tempo para sua formação, para você ler, para você se fazer algo para você. Mas o seu tempo tem que ser dedicado a isso, na sua formação e na formação do seu filho. Não nascemos prontos. E aí entra a autoajuda. Muitas vezes a autoajuda ela vem para te passar a mão na tua cabeça. Não se preocupe, tenha calma, tudo vai dar certo. A autoajuda é uma muleta. Ela não te ajuda. Ela só
te traz palavras de... Bate aqui no ombro assim, ó, te dá palavrinhas de força. Creia, acredite. As coisas só acontecem quando nós decidimos que vamos agir daquela forma, quando nós vamos buscar as ferramentas para elas. Se você não tiver a ferramenta certa, você não vai conseguir. É simples assim. Não é difícil entender. E o que a autoajuda faz é te iludir. Ah, não, se você tiver fé, vai dar tudo certo. Vai. O esforço tem que partir de nós. Se nós não nos esforçarmos, não vamos conseguir. Então, temos que nos dedicar. E muitas vezes nós nós deixamos, eu quero ter um tempo para mim, eu quero descansar. Estamos sempre querendo descansar e a vida não é esse descanso, a vida é trabalho, a vida é esforço. Nós precisamos fazer hoje por nós, na nossa formação, porque nós temos uma alma que precisa ser cuidada, que precisa ser alimentada. E nós temos os nossos filhos, almas preciosas que Deus colocou em nossas mãos. Elas precisam ser cuidadas, precisamos cuidar deles, precisamos oferecer o melhor para eles na formação deles. Materialmente, passa com o que der, mas para a alma precisa de mais. E você não vai dar o que você não tem. Se nós não temos, precisamos nos encher. A nossa alma precisa disso. Ser cheia para poder se derramar na vida do outro. Precisamos disso. Nos derramar, deixar Deus encher nosso coração para que isso transborde e vai para a vida da nossa família. Quantas famílias desestruturadas, porque cada um busca os seus interesses. Ah, não, o marido quer tempo para ele, a mulher quer ter tempo para ele, as crianças ficam aí largadas. Um dia elas vão ser protagonistas e vão escolher a vida delas. Não é assim, não é assim. E as consequências disso vêm. Tantas pessoas hoje estão desestruturadas, não sabem para onde vão, não sabem quem elas são. E tudo que falam para elas, você é isso, elas acreditam, você é aquilo, porque não sabem quem elas são. Então, é essa a importância que quando eu penso em educação, eu penso nisso. No quanto é a vida inteira que eu cuido da minha alma. E a vida inteira que eu me encho para que aquilo transborde na vida dos outros. Deus não espera de nós, Deus fala muito na palavra, não temas, tem de bom ânimo. Mas para Ele falar isso, você tem que estar fazendo. Se você está parado, se você só vive no automático, como que Deus vai falar, não temas, tem de bom ânimo, você vai vencer, assim como eu venci? Para que isso seja